Que a paz e uma bênção divina acompanhem e iluminem o dia e a semana de todos os que nos escutam. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Eu estou super animada para a nossa conversa de hoje. Olá a todos. Eu também estou bastante empolgado. O tópico de hoje é fascinante. Pois é. Para começar, imaginemos a seguinte cena. A noite cai num deserto bem afastado, tipo longe de qualquer poluição luminosa de uma cidade grande. Aquele céu bem limpo e escuro. Exato. E ao olhar para cima, o céu não é apenas um pano de fundo escuro, sabe? Mas sim um tapete assim violento e brilhante, formado por bilhões de estrelas, galáxias espirais e vasta poeira cósmica. É uma visão e tanto. Nossa, com certeza. E a primeira sensação física que atinge o estômago de quem observa essa imensidão toda é a de não ser absolutamente nada. É tipo uma mera fração de segundo respirando numa rocha flutuante no meio de um vazio interminável e gelado. Essa sensação de esmagamento diante da escala do cosmos é algo que acompanha a humanidade desde os primeiros registros históricos que a gente tem. É um instinto humano quase universal, sabe? Tentar desesperadamente entender onde a gente se encaixa nessa arquitetura assustadora do universo. E se, no fim das contas, a nossa existência tem algum peso real, ou se somos apenas, sei lá, um acidente matemático. E é exatamente por isso que o nosso mergulho de hoje vai tentar desembolar esse sentimento. Nós trouxemos para a mesa de discussão o texto milenar do Salmo 8, e nós vamos usar as notas incrivelmente ricas do comentário bíblico do teólogo Alan P. Ross e também as explicações teológicas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a nossa famosa NAA. Fontes excelentes, diga-se de passagem. Sim, riquíssimas. A nossa missão aqui é mergulhar de cabeça em um paradoxo brutal. Como é possível sermos essa poeira cósmica esquecível que a gente acabou de descrever e, de alguma forma quase inexplicável, ocuparmos a posição de representantes coroados do próprio Criador na Terra? O grande valor de investigar essas fontes específicas hoje reside no fato de que elas não tentam suavizar o paradoxo para o leitor moderno. Elas não passam pano, né? Exatamente, não passam pano. Elas não diminuem o tamanho aterrador do universo para nos fazer sentir um pouco mais seguros. E também não ignoram a nossa pequenez evidente. A beleza literária e teológica do texto nos força a olhar para essas duas realidades conflitantes ao mesmo tempo. E o resultado dessa tensão, quando analisado bem a fundo, altera toda a percepção de identidade humana. Olha, para quem nos acompanha e já sentiu nas costas esse peso da própria insignificância, a promessa é a seguinte: até chegarmos ao fim dessa nossa jornada analítica de hoje, essa percepção de sermos descartáveis será virada de cabeça para baixo. Com certeza será. Mas bom, para entender como as nossas fontes executam essa virada, a gente precisa olhar primeiro para a engenharia, para a construção do poema em si. O autor não joga as palavras ao acaso num pergaminho. Ele começa e termina o salmo rigorosamente com a mesma declaração majestosa. É verdade. Na literatura hebraica antiga, e até nas disciplinas de teologia exegética, essa repetição idêntica do início no final do texto é classificada tecnicamente como inclusio. Inclusio, certo. Isso, ou estrutura de invólucro, como alguns chamam. Os versículos 1 e 9 dizem, palavra por palavra, o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Essa repetição intencional, veja bem, não é falta de vocabulário da parte do autor. É a criação de uma fronteira delimitada para tudo que vai ser argumentado ali no meio do poema. Sabe que eu gosto de visualizar essa estrutura de texto com a imagem de uma moldura física? Como assim uma moldura de quadro? Isso. Imaginemos esses versículos 1 e 9 como a moldura de um quadro histórico extremamente valioso num grande museu. Uma moldura grossa, pesada, esculpida em madeira nobre e cravejada de ouro maciço. Essa moldura grita autoridade. Uma baita de uma presença. Total. Ela estabelece antes de qualquer coisa que o que quer que o artista tenha pintado ali dentro da tela pertence a um soberano inquestionável.
E um detalhe que as nossas fontes apontam com muita precisão é que o salmista faz uma escolha de palavras muito específica logo no primeiro fôlego. É aí que o idioma hebraico original revela uma profundidade conceitual que, muitas vezes acaba amortecida nas nossas traduções ocidentais modernas. Pois é, a gente perde um pouco da força, né? Muito. O primeiro termo traduzido como Senhor, que costuma aparecer em letras totalmente maiúsculas nas nossas Bíblias impressas, é Yahweh. O comentário do Ellen P. Ross destaca que esse é o nome sagrado. É o nome da aliança, o nome intimamente pessoal que Deus decidiu revelar ao povo de Israel. O Deus que faz promessas e se relaciona. Exato. O Deus relacional. Já o segundo termo, traduzido como Senhor, logo em seguida, em letras minúsculas, na maioria das vezes, é a palavra Adonai. Adonai, ok? E essa palavra carrega um peso semântico bem diferente. Ela significa soberano, dono absoluto da propriedade, ou mestre incontestável. Nossa, tentando me colocar no lugar de um israelita da antiguidade de pé lá no templo cantando esse hino, a carga emocional devia ser um choque gigantesco. Com certeza era. Porque ao juntar essas duas palavras, ele está declarando algo muito profundo. Algo como o Deus vasto, que é o dono absoluto de todas as galáxias e constelações intocáveis, é o mesmíssimo Deus que fez uma aliança pessoal comigo, que desceu a história e sabe o meu nome. É arrepiante. A fusão de Yahweh com Adonai estabelece uma premissa teológica inegociável logo de saída. O Criador que habita na luz inacessível é, simultaneamente, o Deus intensamente relacional. A majestade dele não está restrita ou contida apenas à geografia da Terra. Ela transborda as dimensões e é exaltada acima dos céus. A moldura do quadro que você mencionou está firmemente estabelecida, sustentando toda essa glória divina. Agora, acompanhando o raciocínio dessa moldura imponente, se ela anuncia o domínio de um Deus cósmico, de um poder, sei lá, quase violento de tão grandioso, a expectativa mais natural ao olhar para o centro dessa pintura seria encontrar figuras que fizessem jus a esse poder. Seria o lógico a se pensar, né? Pois é. Esperaríamos ver retratados os grandes generais celestiais, tempestades solares engolindo sistemas, ou talvez anjos formidáveis e gigantes impondo a ordem no universo com espadas de fogo. Mas não é isso que o texto coloca no centro da obra de arte. Longe disso. A quebra de expectativa é brutal. Logo no versículo 2, o salmista afirma que Deus usa a boca de pequeninos e crianças de peito para suscitar força e silenciar o inimigo e o vingador. Ele simplesmente coloca bebês recém-nascidos no holofote. É impressionante. E o comentário bíblico examina de perto o quão subversiva essa imagem poética é para a mentalidade antiga, uma cultura que cultuava a força militar acima de tudo. Exércitos enormes, carros de guerra. Exato. E aí o salmista Davi demonstra estar maravilhado com o fato de que o Todo-Poderoso escolhe usar a força que emana de crianças de colo, de recém-nascidos totalmente indefesos para humilhar e derrotar adversários formidáveis. E tem uma nuance de tradução importantíssima aqui que enriquece essa mecânica. Qual seria? A palavra hebraica que costumamos ler como força frequentemente carrega o sentido de louvor. Inclusive, é assim que a palavra é traduzida quando o próprio Jesus cita esse texto milenar, séculos mais tarde, registrado lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Olha, eu confesso que isso sempre me gerou uma confusão genuína. Ah, é? Sim. Fazendo o papel de cética rigorosa por um momento aqui, como, na vida prática, bebês recém-nascidos silenciam adversários que querem instalar o caos e destruir tudo. Porque, veja bem, um bebê não tem densidade óssea, não tem força muscular, muito menos elabora argumentos filosóficos complexos para refutar os inimigos de Deus. Realmente não fazem nada disso. Então, dizer que eles silenciam o mal não seria apenas uma forma poética, assim, exageradamente romântica, de afirmar que o milagre da vida, mesmo na sua maior vulnerabilidade, já é uma vitória contra a escuridão? É uma provocação necessária. Mas as notas de estudo da Ná e a análise de Ellen P. Ross mostram que o texto vai muito além do romantismo poético.
Trata-se de uma leitura teológica profunda sobre como a mecânica da vulnerabilidade funciona no plano divino. Mecânica da vulnerabilidade. Gosto desse termo. A fraqueza humana não é um erro de cálculo na criação. Ela é projetada para ser exatamente o palco escolhido onde a força de Deus brilha com clareza ofuscante. Existe um princípio estrutural aqui que ecoa por toda a Escritura. Verdade. Um princípio que o apóstolo Paulo cristalizou magistralmente mais tarde lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ao afirmar que Deus escolheu deliberadamente as coisas fracas e desprezíveis do mundo para envergonhar as fortes. Nossa, então o fato de o universo continuar ordenado e a vida prevalecer através de algo tão absurdamente, totalmente dependente quanto uma criança sugando o leite da mãe, é um deboche direto à arrogância de quem confia na força bruta. Um belo de um deboche, sim. É como se o Criador olhasse para as forças do caos e dissesse algo tipo: prestem atenção, eu não preciso mobilizar constelações inteiras nem exércitos de serafins para deter a rebelião de vocês. A simples existência de um bebê frágil respirando no berço já é suficiente para provar que a minha ordem vence a destruição. É brilhante. O adversário furioso, o tal vingador que o texto menciona, acaba sendo emudecido justamente pela suprema ironia de ser superado por aquilo que é mais inofensivo em todo o cosmos. E, teologicamente falando, a dependência total e o instinto de repouso de um recém-nascido refletem a postura espiritual que deveria ser o padrão de toda a humanidade diante do seu Criador. Uma confiança tão absoluta que resulta no mais puro louvor. Nossa, e essa percepção aguda da nossa própria fragilidade, que é simbolizada pelas crianças de colo, é exatamente o que joga o salmista numa verdadeira crise existencial no meio do texto. Com certeza, ele sente o baque. Porque quando ele tira os olhos da vulnerabilidade do ser humano aqui no chão e volta o pescoço para observar o céu noturno, a tensão do Salmo chega ao limite absoluto lá nos versículos 3 e 4. O texto diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O abismo de escalas que se abre aqui é o motor dessa angústia poética. De um lado da balança a gente tem a incalculável arquitetura cósmica que, não obedece ao controle humano de jeito nenhum. E do outro lado da balança, uma criatura que pode ser extinta por um vírus microscópico. Exatamente isso. E sabe, a escolha da metáfora que Davi usa para o espaço me fascina demais. O texto classifica as galáxias ardentes e os planetas como mera obra dos teus dedos. É uma imagem poderosa. Demais. O conceito de criar buracos negros massivos que devoram a luz, nebulosas cheias de elementos pesados, coisas de um peso inimaginável para a nossa física, o poema reduz todo esse esforço a um simples trabalho de dedos de Deus. Eu gosto de imaginar como um artesão mestre daqueles com décadas de experiência, sabe? Que faz tudo com os olhos fechados quase. Isso, que faz um bordado complexo ou um tricô minucioso no silêncio de um final de tarde, sem derramar uma gota de suor, sem demonstrar esforço nenhum nas costas, apenas um mover ágil e leve de dedos divinos. Diante de um poder que costura o universo como quem faz um cachecol, a pergunta que é o homem, ganha um tom desolador. E fica ainda mais desolador quando a gente olha para o original. O mergulho do comentário do Ross nas raízes do idioma hebraico clarifica a verdadeira dor dessa pergunta. O que ele diz? A palavra específica que Davi selecionou para dizer homem nesses versículos não é uma palavra clinicamente neutra para designar a espécie humana em geral, como Adão. Não é Adão. Não, ele usa o termo Enosh. E esse conceito carrega na sua raiz a essência da enfermidade, da mortalidade inevitável e da debilidade. O Enosh é o homem fraco, aquele cuja constituição é pó da terra e que inexoravelmente se desfaz no pó, aquele cuja vida passa rápido, que adoece e sofre danos emocionais e físicos. Caramba, isso muda completamente o peso retórico do questionamento. Não se trata mais apenas de uma questão espacial, perguntando tipo, quem somos nós diante da imensidão porque medimos menos de 2 metros? A angústia profunda é puramente existencial.
Quem somos nós por sermos Enosh? Exatamente. O abismo é qualitativo, não só de tamanho. Por que um arquiteto de energia inesgotável gastaria um milissegundo sequer da sua atenção infinita com um material tão falho, descartável e que quebra com tanta facilidade? A maravilha do texto quebra o silêncio dessa perplexidade através dos verbos, sabia? Dos verbos? Como assim? Deus se relaciona com o mortal Enosh, são traduzidos como visitar ou se lembrar. E na vasta literatura bíblica, a ação de Deus se lembrar de alguém nunca, em hipótese alguma, descreve um processo cognitivo de memória. Como se ele tivesse esquecido e de repente a informação voltasse à mente, tipo esquecido o homem. E isso não é nada disso. É invariavelmente um verbo de ação enérgica. Quando Gênesis relata que Deus se lembrou de Noé, as águas mortais do dilúvio começam a baixar na mesma hora. Quando ele se lembra de Ana, que era uma mulher estéril, o útero dela se abre e ela concebe. Nossa, fascinante. O ato de visitar, nesse contexto teológico, aponta para uma intervenção divina ativa e deliberada para cuidar, prover ou executar um grande resgate. Ou seja, apesar da nossa extrema insignificância espacial e da nossa natureza, apodrecível, o soberano de tudo decide agir intencionalmente ao nosso favor, movendo a história por nós. A resposta ao deslumbramento do salmista não vem como um balde de água fria confirmando a nossa falta de importância diante do cosmos. Muito pelo contrário. Pelo contrário mesmo. É exatamente aqui que ocorre a grande virada argumentativa da obra. O poema, em vez de nos diminuir, nos entrega a revelação chocante de qual é o nosso verdadeiro e originário status na engrenagem da criação. Algo que as fontes desempacotam maravilhosamente bem nos versículos 5 a 8. E como desempacotam? Esses versículos trazem uma elevação de tom abrupta. A gente lê assim: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E a lista desse domínio inclui as ovelhas, os bois, os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes dos oceanos. Tudo mesmo. Olha, a gente tem que estacionar no versículo 5 por um momento, porque as notas de estudo e o comentário apresentam um debate de tradução histórico que, abre um continente inteiro de compreensão. Nós lemos agora mesmo na NA a afirmação de que a humanidade foi feita um pouco menor do que Deus. Certo. Mas qual é o peso exato da palavra no idioma original em que o Salmo foi cantado pela primeira vez? O hebraico não deixa margem para muita modéstia nesse ponto. Ele usa a poderosa palavra Elohim. Elohim. E é crucial notar que essa é a mesmíssima palavra utilizada lá no princípio, no imponente capítulo 1 de Gênesis, para descrever a entidade do próprio Deus criando o espaço e o tempo. A afirmação crua e audaciosa do texto é de que fomos colocados num patamar hierárquico, apenas uma fração abaixo do próprio Criador divino. Mas espera aí. Quem costuma estudar diferentes traduções da Bíblia, sabe, lendo versões um pouco mais antigas ou certas publicações de tradição reformada, inevitavelmente encontra uma expressão bem diferente. É verdade. É comum a gente ler que fomos criados um pouco menor que os anjos ou pouco abaixo dos seres celestiais. Por que as traduções promoveram essa suavização tão drástica do termo? Os tradutores se sentiram, intimidados com a audácia poética de Davi? Em grande parte, sim. O instinto de preservação teológica e o contexto cultural da época motivaram essa mudança. E o histórico disso nos remete diretamente à elaboração da Septuaginta. A tradução grega. Isso mesmo. A Septuaginta é aquela monumental tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, produzida muitos séculos antes do nascimento de Cristo. O comentário do Ross expõe brilhantemente o que os tradutores enfrentavam na época. O que estava rolando? Os eruditos judeus responsáveis por essa transição linguística viviam imersos no fervilhar da cultura helenística grega. Era uma sociedade profundamente politeísta, saturada de mitos sobre divindades caprichosas, semideuses e homens que, através da força ou intelecto, transcendiam e viravam deuses. Ah, entendi.
Havia então um pavor compreensível de que traduzir o termo hebraico literalmente para o grego, sugerindo que os humanos eram quase deuses, acabasse validando as distorções religiosas gregas. O medo era de que essa tradução literal fizesse o povo acreditar que a humanidade desfrutava de alguma essência divina igual à do Criador, fomentando a idolatria e o paganismo que Israel sempre lutou contra. O raciocínio é exatamente esse, e foi esse medo legítimo do contágio politeísta que induziu a escolha do equivalente grego para anjos ou mensageiros celestiais, lá na Septuaginta. Essa decisão influenciou pesadamente a corrente de traduções ocidentais subsequentes, incluindo versões veneradas de língua inglesa, como a famosa King James Version. E grande parte das versões em português mais tradicionais também, né? Exato. Entretanto, superada essa ansiedade cultural da época, o comentário bíblico contemporâneo e o painel de tradutores da própria NA restaura a ousadia do significado original. Que bom! Salvo raríssimas exceções em contextos bastante específicos, o termo Elohim designa Deus. A escolha de Davi foi intencionalmente provocativa. Aquele Enosh, quebradiço e feito do pó, foi coroado como vice-rei administrativo do planeta Terra. A humanidade foi desenhada para atuar como a representação visível, a estátua viva do Deus invisível. Nossa, isso resgata o eco vibrante do mandato original de Gênesis 1 em formato de hino. A ordem dada no princípio não era uma tirania destruidora, mas um convite a exercer um domínio de administração sábia, cuidadosa e espelhada no caráter do Criador sobre toda a biosfera. Uma responsabilidade linda. Linda demais! Mas é aqui que a beleza teológica colide de frente com a feiura da nossa realidade prática, e o choque é inevitável. Nós lemos no poema sobre glória, dignidade intocável e um domínio harmonioso onde todas as criaturas selvagens se submetem à majestade humana. Mas na prática... Pois é, mas basta abrir a janela de casa. Basta passar os olhos nas manchetes dos jornais de qualquer dia da semana. O mundo que a gente habita respira uma hostilidade caótica. Oceanos entupidos de plástico e mortos pela poluição, espécies sendo empurradas para a extinção pela pura ganância de acumulação, nações dilacerando a carne do próprio semelhante com tecnologia bélica avançada. O ser humano não administra de forma sábia de jeito nenhum, ele esgota a terra e a si mesmo. Onde foi parar esse esplendor, esse reinado humano lúcido que o Salmo descreve de forma tão segura? É uma pergunta pesada. Mas a dura constatação dessa fratura é um elemento vital para não tratarmos o texto como um delírio fantasioso. O comentário bíblico esclarece de maneira contundente que o Salmo 8 não é, sob nenhuma perspectiva, uma fotografia documental de como o mundo funciona no presente estado de rebelião. Ufa, ainda bem. O que o salmista está fazendo é esticar a visão além da degradação para contemplar o design original absoluto, o Éden em seu propósito incontaminado. Ele está celebrando a planta arquitetônica original e perfeita, livre das anomalias do que veio depois. Sabe, é uma analogia meio cruel, porém necessária. Nós estamos olhando nos olhos azuis brilhantes do projeto desenhado pelo arquiteto, enquanto nos encontramos no meio do prédio em chamas que nós mesmos ajudamos a explodir. Triste, mas muito preciso. A teologia histórica cataloga esse colapso como a queda, relatada lá no capítulo 3 de Gênesis. O domínio humano, que deveria ter trazido ordem e vida, foi fraturado irreversivelmente pela entrada do pecado. Sim. E as notas de estudo da AA ainda trazem à tona uma reflexão paralela carregada de uma ironia sombria. A raça humana, a qual foi concedida a coroa e a autoridade moral para dominar pacificamente sobre toda a hierarquia de criação animal, perdeu esse privilégio majestoso exatamente no momento em que escolheu se rebelar contra as instruções do Criador. E o fez prestando atenção à voz de um subordinado. A serpente. Exatamente, a serpente. Literalmente um dos animais do campo que lhe foram submetidos lá no começo. Gente, isso revela uma inversão perversa da ordem cósmica estabelecida no Salmo. A humanidade perdeu o lugar de rainha administradora no instante milimétrico em que se submeteu e obedeceu àquilo que lhe foi ordenado que administrasse.
E a consequência física e espiritual de inverter a ordem da criação e destronar o Criador no coração é a entropia desgovernada que nos engole hoje, né? A coroa não está mais na cabeça do vice-rei. Ela caiu e se encheu de sujeira no pó da história. Falou tudo. A nossa biografia coletiva não sustenta mais o reflexo de glória plena detalhado pelo Salmo 8. A vocação da coroa continua lá, claro, mas a nossa capacidade de exercê-la foi profundamente corrompida. E olha, se o nosso mergulho nos textos acabasse nessa constatação sombria, teríamos em mãos uma literatura que gera mais depressão do que esperança. Sem dúvida. O Salmo 8 soaria como uma piada cruel, sabe? Um documento mofado atestando um grande potencial bilionário que faliu antes mesmo de abrir as portas. Uma promessa lindamente escrita, mas eternamente vazia. Mas a grande narrativa bíblica tem a virtude de nunca jogar os projetos fora na metade do caminho. O brilhantismo das nossas fontes de hoje está em nos guiar pela bússola do Novo Testamento, lembrando que a chave mestra para desembolar de vez as pontas soltas da humanidade fracassada se encontra em outro autor. E que autor? A compreensão plena da arquitetura que Davi rascunhou séculos atrás só ganha carne e osso no horizonte do primeiro século cristão. É o autor do livro de Hebreus que, lá no seu capítulo 2, captura e traz de volta a exata sequência de versos que acabamos de estudar no Salmo 8. E ele usa isso não como uma reflexão espacial, mas como a lente definitiva para enxergar o contraste entre a vergonha do que nos tornamos e a magnitude do nosso destino prometido. Lendo a carta aos Hebreus superficialmente, confesso que a inserção desse poema sempre me soou quase forçada ou mal encaixada na primeira tentativa de interpretação. Qual é o raciocínio teológico que faz o autor conectar um salmo focado na abóbada celeste e na hierarquia dos animais de rebanho com a chegada do Messias prometido a Israel? O argumento construído no livro de Hebreus é de uma lógica admirável. Inicialmente, o autor assina embaixo da nossa percepção pessimista de que a ordem mundial não funciona como deveria. Ele mesmo crava no texto sagrado: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele é realista. Muito realista. Ele não nega a realidade do caos, das guerras e da morte. Mas então, a genialidade hermenêutica entra em cena. O autor pressupõe que o Salmo 8 jamais foi uma mentira divina. Ele descrevia a verdadeira vocação do ser humano no seu estado incorruptível. Certo. Portanto, já que as gerações de primeiros homens e mulheres desonraram o cargo com tanta frequência, o mandato de vice-rei continuava pendente, aguardando que alguém viesse a assumir e executar o ofício de forma imaculada. A promessa precisava urgentemente ser encarnada por um ser humano ideal para recuperar o controle a favor dos que perderam tudo. E o comentário sublinha que esse humano, de forma definitiva, é Jesus Cristo. Esse conceito resgata o termo brilhante do último Adão, um título teológico robusto que o apóstolo Paulo utiliza lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Sobre essa ótica incandescente, Jesus de Nazaré não é meramente a essência divina rompendo a barreira do som para um resgate pontual da humanidade no escuro. Não de forma alguma. Ele ativamente se torna, através da sua vida impecável, obediência e doação, o verdadeiro humano perfeito que a nossa raça coletiva sempre foi incapaz de ser, estancando a falha sistêmica que o corrompia as gerações. Jesus se apresenta como o autêntico Enoche encarnado, submetendo-se à mortalidade, fome, sede e angústia, que, paradoxalmente e heroicamente, cumpre com sucesso um mandato irredutível do Elohim. Contudo, a grande reviravolta poética e teológica que o autor de Hebreus e as notas da NAA trazem à superfície é o método assombroso pelo qual esse Jesus reconquista o território cósmico e consolida esse império. Como ele faz isso? Hebreus atesta que nós contemplamos a Jesus não vestido de escudos e couraças imbatíveis de exércitos em cavalos brancos, mas como o texto afirma textualmente, coroado de glória e de honra, por causa do sofrimento da morte. Uau! Ele não adquire a coroa por meio da destruição dos adversários com táticas de intimidação esmagadora.
Ele vence assumindo para si a máxima fraqueza reservada ao ser humano. Nossa, e esse raciocínio nos catapulta de volta ao cerne do versículo dos bebês lá no começo da nossa conversa. Exatamente. Aquele padrão. A tese divina de que a força massiva capaz de apagar as trevas brota inequivocamente do epicentro da vulnerabilidade extrema. E não existe na história da crueldade e das penas humanas uma vulnerabilidade que despoje mais um ser da sua honra, deixando-o no estado mais vergonhosamente inofensivo e fisicamente arruinado do que os ferros e os cravos de uma crucificação. É o ápice da vulnerabilidade. O último Adão avança para quebrar as costelas da morte e sujeitar todas as esferas existenciais sob os seus pés, não através de milícias, espadas e ditaduras opressoras, mas do sacrifício impensável de quem estende os braços para receber a punição do outro. É muito forte. A revelação espetacular e profundamente amável de todo esse propósito cósmico é que Cristo, após reconquistar o território com seu sangue, não pretende reinar de forma solitária ou distante como um imperador tirânico. O objetivo revelado nas Escrituras é que, através de sua ressurreição e poder, ele inaugure o que a teologia chama de primícias. Os primeiros frutos. Isso. Tornando-se os primeiros frutos irrefutáveis e a garantia viva de uma imensa e nova safra de seres humanos reconciliados e integralmente restaurados. A beleza suprema da mensagem cristã repousa na constatação de que quem mergulha a própria vida e identidade na história redentora desse Cristo acaba recuperando por herança a dignidade original e vibrante que outrora foi rascunhada lá no Éden e cantada nos Salmos. Alcançando o cume dessa nossa escalada nas fontes, a pergunta que precisa ressoar alto para quem nos escuta é: qual é o destino prático, de chão de fábrica, de tudo que a gente desempacotou nos últimos minutos? Começamos a investigação olhando para cima, para a arquitetura esmagadora e majestosa de um soberano que pendura constelações. Tivemos aquela crise existencial do Enoche. Sim, fomos atingidos pelo choque das crianças de colo desarmando as hostilidades do caos, utilizando a arma da própria fraqueza inata. Tivemos que enfrentar o espelho para reconhecer o diagnóstico de sermos esse Enoche, finitos e vulneráveis, vagando sob os céus costurados pelos dedos ágeis da providência divina que faz tudo sem esforço. E no fim encontramos a solução. Exato. No ponto alto da história, podemos celebrar maravilhados a restauração jurídica e afetiva da nossa coroa manchada e perdida. Tudo isso sendo restabelecido pelos ombros daquele último Adão que fez da dor do Calvário a rampa de acesso para devolver aos fracos o título sagrado de representantes da graça de Deus na Terra. O impacto brutal dessas conclusões teológicas atua de duas formas no nosso interior. Simultaneamente e com grande precisão, elas corroem as fundações de toda a nossa presunção intelectual orgulhosa, exigindo que reconheçamos que somos pó e não geradores da nossa própria vida. Porém, com a mesma força magnética, essas verdades resgatam as mentes de desespero silencioso, do abandono existencial profundo, comprovando o valor indescritível que o arquiteto dos mundos depositou no nosso barro. Deixamos aqui uma reflexão final insistente para todos os nossos ouvintes refletirem, mastigarem em silêncio e deixarem penetrar nas ações diárias durante os próximos dias. Se a humanidade foi desenhada desde o início e coroada com um privilégio de honra tão caro por esse mesmo arquiteto que faz malabarismos com supernovas, fica a pergunta: como essa consciência cristalina de sermos, nas palavras antigas, representantes sagrados da majestade na Terra, deve balançar as estruturas da forma como tratamos as matas, as águas e todas as criaturas que nos cercam? Mais grave ainda, como deve transfigurar a forma como escutamos e validamos o vizinho, o colega do escritório ou o familiar dentro de casa? Reconhecendo que por trás de cada falha do outro existe essa mesmíssima dignidade inata plantada por Deus. E o desafio solitário, talvez o mais penoso de todos. De que forma a assimilação dessa verdade inquebrável tem que alterar de uma vez por todas o tom de voz e as exigências que fazemos a nós mesmos?
Especialmente naquelas manhãs de segundas-feiras exaustivas e desmoronadas, em que a fadiga mental só nos faz sentir como um trapo invisível de poeira varrido pelos cantos do universo. O apelo da Escritura é por uma revolução íntima de mentalidade, sabe? Pela substituição completa da nossa autoimagem despedaçada. Essa massa de pó existencial da qual tanto nos apavoramos de ser, não é um lugar abandonado para os ratos num galpão vazio e sombrio. No enredo real e redentor, esse pó fraco é exatamente o lugar escolhido para a morada, o derramar do cuidado protetor daquele que sustenta a realidade. Desejamos com muita sinceridade que essa jornada meticulosa pelo texto sagrado consiga dissipar parte das neblinas, injetando clareza sólida nos caminhos de todos os que decidiram separar um tempo para escutar e ponderar com a gente. E que ajude cada um a alterar fundamentalmente o olhar pesado, cheio de ansiedade e julgamento excessivo, que lançamos rotineiramente tanto diante das inseguranças no espelho de casa, como quando ficamos atordoados embaixo do brilho silencioso das estrelas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.